Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Deus nos concede a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, para estudarmos, para recebermos o alimento espiritual, mais um culto de doutrina. E como já é do nosso costume abrir o culto sempre com um salmo, hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 105. E eu vou ler os 5 primeiros versos para fazer uma convocação ao povo de Deus a cultuar, a louvar o nosso Senhor. Salmo 105, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Estava há pouco aqui, meus irmãos, falando com o irmão sobre aqueles que continuam buscando. E o salmista destaca isso. Ele diz no verso 4: Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Que esse seja o desejo do nosso coração todos os dias. E no verso 2 ele diz: Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas. Louvor é isso, irmão. Louvor é falar das obras de Deus, não da sua obra. E temos batido nessa tecla aqui. Isso que é um louvor ao Senhor. Falar dele, dos seus atributos e das suas obras. E é isso que vamos fazer agora. Eu te convido a ficar de pé. Vamos louvar o nosso Santo Deus com alegria. E que Ele esteja nos conduzindo em todo louvor. Boa noite, irmãos. Mais uma noite estamos aqui para louvar o nosso Deus e entregar o nosso coração e a nossa adoração. A primeira canção que nós vamos cantar fala que grandes são as obras do nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso. Então, como lemos nos Salmos, que possamos lembrar de todas as obras do nosso Deus e exaltá-lo, porque Ele é grande. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras,
que sem Ele nós não somos nada. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Muito bom, irmãos, estarmos juntos, né? E cantarmos ao nosso Deus. Cultuarmos ao nosso Senhor. Esse é o momento de dízimos e ofertas. A Juliana estará passando aqui com o ofertório. E você pode abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. E vamos relembrar aqui uma oferta, a qual foi depositada diante do nosso Senhor Jesus Cristo, e a qual despertou a sua atenção e foi mencionada. Marcos capítulo 12, verso 41 ao 44. Diz assim a palavra de Deus, no verso 41, Evangelho de Marcos, capítulo 12: E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro. E muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 lectos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Uma viúva, irmãos. Sabemos bem o que era ser uma viúva naquela época. Total dependência de filhos, e estes por muitas vezes negligenciavam os cuidados com a sua casa. O que ela depositou era uma moeda de menor valor, mas era o que ela tinha. E mesmo a condição em que ela se encontrava, a gratidão acompanhava o seu coração. E isso foi devidamente mencionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um ensino aos discípulos e para todos nós. Que possamos ter essa gratidão sempre, irmãos. Tanto no muito, tanto no pouco. Amém? Hoje vamos continuar trabalhando, né, expondo aqui o Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Com o foco de destacar para todos nós o que é um Evangelho segundo o seu senhorio. O que é um Evangelho segundo a obediência. E para isso eu vou usar o Evangelho de Mateus, no capítulo 13.
do verso 44 ao 46. Duas pequenas parábolas. E vamos aprender na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo. O texto diz assim, Mateus capítulo 13, verso 44 ao 46. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E para a sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. No verso 45 agora, novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola, de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Duas parábolas em duas situações distintas. Incline sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quão dependentes do Senhor somos, Deus, para aprender e receber o alimento espiritual do Senhor. Quão falíveis nós somos, miseráveis, pecadores, que necessitam da sua graça. E é isso, Pai, que eu venho agora pedir ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui, trabalhando em nossas vidas, trabalhando na vida dos ouvintes, para que haja, Deus, santificação, mudança, aprendizado, que haja, Senhor Deus, um interesse, que as palavras aqui ditas sejam conduzidas pelo Teu Santo Espírito também, e as palavras do homem totalmente refreadas, impedidas, e apenas, Pai de amor, a ministração do Espírito Santo esteja aqui sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus oramos e pedimos. Amém. O grande desafio, irmãos, do Evangelho segundo o Senhorio é indagar a nossa conversão, é indagar sobre a nossa fé, é colocá-la em um canto da parede e você automaticamente fazer perguntas, questionamentos a si mesmo. Estava ouvindo um pastor falar esta semana o desafio de acordar todos os dias e enfrentar a nossa rotina e aquilo que já está proposto para cada um de nós. O desafio de permanecer com vontade, com vigor, todos os dias de nossas vidas. Eu abro fazendo uma primeira pergunta: o que é que te motiva? O que é que te tira da cama todos os dias? Te dá uma força para que você encare suas batalhas? O que é que te move? Qual é a força motriz da sua vida? Muitos já levantam de suas camas derrotados. Muitos já se levantam entregues, desanimados. Mas como deveria acordar um cristão? Este pastor, dizendo, ele se viu perguntando ao apóstolo Paulo. Se você perguntasse ao apóstolo Paulo o que lhe dava força para vencer todas as suas batalhas, a sua rotina, o seu dia a dia, qual a resposta você acha que ele daria? Com certeza, a força que o apóstolo Paulo tinha para prosseguir em direção ao alvo era considerar todas as coisas como perda. E o único ganho de sua vida, a única motivação e força se encontra em Jesus Cristo. Mas talvez isso esteja um pouco abstrato na sua mente. Você dizer para uma pessoa falar:
O que me move, o que me dá força é Jesus. Talvez falte detalhes, talvez falte explicações para que haja entendimento. E é um pouco sobre isso que eu quero dizer esta noite. É você conhecer duas parábolas um pouco mais a fundo e automaticamente trazer isso para a vida de um crente, de um cristão, e descobrir qual é a sua força, qual é a sua motivação. O que a igreja contemporânea tem falhado muito, infelizmente. Não se trata mais de uma força que conduz a sua vida, mas sim daquilo que ele busca para mover os seus interesses. A igreja contemporânea tem falhado na essência de toda a Escritura, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não tem sido claramente exposta para os que ouvem, para os que são ouvintes, e principalmente para que pessoas que nada têm em comum com Cristo a rejeitem. A intenção não é mais você pregar o Evangelho em sua essência, na sua veracidade, porque o esforço atual é conseguir o máximo de adeptos. E seja qual for a forma utilizada. O Evangelho veiculado nesta geração é um calmante açucarado, designado para tranquilizar os pecadores, mais do que para convertê-los. O Evangelho segundo Jesus, ao qual estamos aqui abordando e aprendendo todas as quartas-feiras, é justamente o oposto disso. É o oposto de você ter o objetivo de trazer a massa para dentro da igreja, utilizando os meios que forem, não se preocupando com a qualidade da conversão de cada indivíduo, apenas números e mais números. E o nosso Senhor Jesus Cristo, frequentemente, enxotou os interessados mais entusiasmados. Você já leu isso nas Escrituras? Você já viu Jesus Cristo rejeitando alguns que vinham com todo o seu entusiasmo, com toda a sua vontade de ser um discípulo e um seguidor, e Jesus Cristo colocando barreiras e até mesmo rejeitando-os? Já vimos aqui o jovem rico, correto? Já aprendemos, já falamos, já abordamos, trabalhamos com o texto expositivamente, e isso é apresentado constantemente nas Escrituras. Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao verso 62, apresenta 3 indivíduos interessados. 3 pessoas interessadas em serem discípulos e seguidores de Jesus. Agora eu te encorajo a observar o que ele disse. Se ele aceitou prontamente ou se ele replicou. Por onde quer que fores. Jesus respondeu. Olha a réplica. Então, rapidinho, só retomando. Volta lá um. Quando andavam pelo caminho, eles estavam andando, ele e seus discípulos. Um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que for. Se aparecer uma pessoa aqui na igreja hoje falando isso, ou na igreja contemporânea, vamos generalizar, falar com a igreja como um todo, é um candidato ao batismo ou não? Olha só a réplica de Jesus. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer? Vamos trabalhar com mais calma, mas eu vou dar apenas uma síntese, um resumo bem breve. Jesus está virando para esse primeiro candidato e dizendo: calcula bem o que você está dizendo, olha bem quais são os preços do Evangelho, o que é negar a si mesmo, e veja se você está apto. Porque Jesus realmente não tinha lugar onde repousar a sua cabeça, dormir. Ele não tinha ao menos tempo para ter preocupações terrenas. Porque a mente de Jesus Cristo estava totalmente voltada
a obediência do nosso Deus. E aparece um segundo. O outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E aparece uma terceira figura. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Uma atitude nobre. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nem mesmo uma atitude nobre diante dos olhos humanos, quando se comparado a seguir e ser discípulo de Jesus Cristo, isso não tem força. Isso perde toda a sua propriedade, porque a primícia de um cristão é servir e obedecer a nosso Senhor. João 6,66, o que dizer do texto? Chave para muitos. Só vem a mim aqueles que o Pai o atrai. Somente esses chegam a Jesus. E engraçado, e coincidentemente, depois que Jesus diz isso, em João capítulo 6, muitos começam a abandoná-lo. E ele diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Olharam para trás, já estavam com a mão no arado, mas os interesses, a força motriz do coração não era Jesus Cristo. Então apresentei alguns breves textos para os irmãos observarem que essa questão de aceitar todas as pessoas com entusiasmo, com atitudes realmente positivas quanto ao Evangelho, nem sempre significa que são genuínas. Nem sempre significam que devem ser admitidas no meio do povo cristão. Sabe por que, meus irmãos, muitos abandonaram Jesus? Sabe por que muitos voltaram atrás? Porque Jesus fez exigências difíceis. Difíceis. Ele ordenou aos que buscavam a vida eterna que negassem a si mesmos, abandonassem tudo e o seguissem. Ele nunca deu esperança de salvação, presta atenção nisso, ele nunca deu esperança de salvação a quem se recusa a submeter-se ao seu senhorio soberano. Não tem como você dizer que é crente, não tem como você dizer que é salvo, sendo que a sua vida é uma rejeição aberta, explícita, às vontades e senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível essas duas coisas caminharem juntas. Marcos capítulo 8, 34 ao 37, fala um pouco sobre essas exigências. Olha só, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, seguir-me, andar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo envolve todas as suas vontades, inclusive os seus sonhos mais queridos. Envolve tudo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, instrumento de morte. A palavra, o Senhor Jesus, e siga Ele. Alguns têm tentado amenizar essas exigências, acrescentando um pouco de açúcar, distorcendo, tirando um pouco do seu contexto, interpretando-a como um chamado a pessoas salvas, para que deem um passo a mais em seu comprometimento com Jesus.
Todavia, palavras semelhantes do Senhor em João tornam o significado da sua exigência inconfundível. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos. Muitos interpretam essas exigências como um passo a mais, até mesmo opcional para as pessoas. Jesus Cristo está falando aqui sobre conversão, sobre novos adeptos, pessoas que seriam discípulos dele próprio. Então não se trata de uma opção ou de um passo a mais. Negar a si mesmo é o primeiro passo, é a primeira iniciativa de um convertido. Olha só, meus irmãos, João capítulo 12, que deixa isso claro, não deixa margem para outras interpretações. João 12, verso 24 ao 25, 2 versos. Morrer para viver, odiar a sua vida, olha só, digo-lhes verdadeiramente, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, lembre da parábola da semeadura? Lembre? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Do que uma semente, quando nasce a espiga, quantas sementes saem? E ele continua. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Você olha para si mesmo, você considera a sua vida como perda, para que você obtenha e ganhe algo em Cristo. Você que foi uma semente, você considera a morte, a negar a sua própria vida, os seus benefícios, os seus luxos, para que o fruto, para que a sua vida seja uma vida em serviço do Evangelho, em serviço de Cristo. Negar a si mesmo é morrer. Tomar a sua cruz é instrumento de morte, é morrer. Morrer para o quê? Para a sua própria vida. Ai, mas eu tenho uma profissão e um futuro tão lindo. Morra para o seu futuro, morra para a sua profissão, mas seja achado em Cristo. Do que vale todas essas coisas? Do que importa? Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Mas é necessário você olhar para essa vida terrena e considerar-se um peregrino. Mas a morte da semente contém o benéfico efeito de vivificá-la. No verso 24 que lemos, foi no 24. O grão de trigo que morre, mas tem o benéfico efeito de vivificá-la, para que venha a produzir fruto. Cristo compara a sua morte à semeadura, a qual, à primeira vista, tende à destruição do trigo, mas ela é a causa de um aumento muito mais profuso, muito mais significante. Será que a sua vida, ela realmente vale você perder os benefícios eternos em Cristo? Olhe para Cristo, meu amado irmão, e veja como Ele considerou essa vida terrena, como Ele encarou viver aqui nesta terra. Como? Serviço, trabalho, pai, mãe. Encontramos diversas passagens. Sua mãe e seus irmãos estão ali fora, querendo falar com você. Meus irmãos, minha mãe, meus parentes, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Qual é o seu objetivo, irmão?
O que você deseja dessa vida? Voltando na introdução, o que te motiva todos os dias? O que te move? O que te faz levantar da cama? Será que você não tem acordado derrotado porque as suas motivações são terrenas? Será que a sua derrota não vem porque você está colocando coisas terrenas e mundanas à frente do próprio Senhor Jesus Cristo? A verdadeira semeadura, irmãos, produz fruto. Porque o trigo morre. Ele é jogado na terra, ele morre, porém renasce uma planta que produz fruto. Quando os santos forem angustiados por várias aflições, quando se virem oprimidos pelas dificuldades, quando enfrentarem a fome, a nudez, a doença, quando se virem assaltados pela vergonha, pelo opróbrio, quando a morte caminhar ao seu lado, considere que esta é uma semeadura que produzirá fruto. Quando você olhar para a sua vida e ver que você carrega o escândalo da cruz, as pessoas mundanas olham para você, a vergonha te acompanha, porém vergonha para o mundo, não vergonha para Cristo. Quando isto acontecer, isso significa que a semente que foi jogada, semeada no seu coração, está germinando para dar fruto. Mas é necessário carregar a sua cruz. Isso é carregar a sua cruz. O assunto nessas duas parábolas é explícito e claro. A vida eterna e a salvação. Odiar a própria vida por amor a Jesus. Acabamos de ler isso em João 12. Isso não é um passo opcional, irmãos, no discipulado. Isso é algo subsequente à conversão. É indispensável e essencial à fé salvadora. É necessário nascer de novo. Para nascer de novo, essa vida que você tem que ser jogada no lixo. E novamente nascer e recomeçar. O Salvador apresentou o seu Evangelho nesses termos. E de uma maneira muito consistente, meus amados irmãos. A fé, como ele caracterizou, é uma completa troca de tudo que somos por tudo que ele é. João Batista, o que importa é que eu diminua e que ele cresça. Essa é uma verdade na sua vida. Duas breves parábolas que acabamos de ler ilustram exatamente esta verdade. Mostram um valor incomparável do reino dos céus. Valor incomparável, nada se assemelha, nada chega perto ao reino dos céus. Nada que você pode olhar e ver aqui nesta terra se compara aos benefícios, ao galardão, a tudo aquilo que está reservado para os filhos de Deus. Mas é necessário uma entrega sacrificial do crente verdadeiro. Ambas as parábolas de Mateus capítulo 13 destacam o aspecto de um pecador que compreende o valor incalculável das riquezas do reino. Ele abandona alegremente tudo o que ama para obtê-las. A verdade paralela é também clara, por dedução. Aqueles que se agarram aos seus tesouros terrestres perdem a riqueza de muitíssimo valor do reino dos céus. É só você aplicar o oposto. Se a pessoa que encontra esse tesouro vende tudo, larga tudo, para que fique, para que se aproprie disso, imagine o oposto. Ele sabe, conhece, ou até mesmo ouviu, mas
mas ele tem outras coisas mais interessantes. Ele tem outros fatores mais importantes em sua vida. Esses não reconhecem, não sabem os valores das coisas celestiais. Podemos comparar essa parábola, como eu disse também, ao jovem rico. O paralelo é notável. Veja bem o que Jesus exigiu daquele homem. O homem que vende tudo para comprar o tesouro figura aqueles que entram no reino dos céus. Olha Mateus capítulo 19, verso 21. A narrativa do diálogo de Jesus com o jovem rico. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem em si. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Foi isso que Jesus falou para ele. Porém, sabemos que o jovem rico abaixou sua cabeça, seu semblante ficou triste, e ele foi pelo seu caminho. Vamos trabalhar aqui um pouco esse texto, o tesouro escondido. A primeira parábola apresentada no verso 44 de Mateus 13. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro, diz o Senhor Jesus. Um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Para que você entenda, na história judaica, um povo marcado por batalhas, guerras, despojos de guerras, conquista aos exércitos inimigos, e também estar sujeito a tudo isso e ser saqueado, roubado, como podemos observar no Antigo Testamento. O templo de Deus sendo saqueado. Era isto, meus irmãos, um fato comum na Palestina. Que as pessoas escondessem valores em lugares secretos. Israel era um território de guerra. E devido a isso, as pessoas tinham medo de perder os seus bens, e muitos deles enterraram, escondiam. Jesus Cristo está se utilizando de uma parábola que era comum aos judeus. Os judeus sabiam sobre o que ele estava falando. Era para trazer um entendimento. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, escreveu sobre isso: ouro e prata e o resto daquela mobília preciosíssima que tinham os judeus, os proprietários escondiam sobre a terra, por causa dos destinos incertos da guerra. Você veja, o que a guerra gera, né? Traz como uma cultura para o povo. Eles, sabendo que este povo era marcado pelas guerras, a qualquer momento poderiam invadir aquele território, tirar tudo o que eles tinham, o que eles faziam? Terra. Escondido. Não se nos diz na parábola como foi que este homem, este referido homem, encontrou este tesouro. Talvez, irmãos, tivesse sido contratado pelo dono da terra para arar, trabalhar, cultivar aquela terra, e ali encontrasse o tesouro. Ou talvez passasse casualmente pelo campo e tropeçasse nele. Então ele vende tudo que tem, tudo, e compra o campo para que o tesouro passasse a ser seu. Faltou talvez ética para este homem, você pensa. Legalmente, será que o tesouro não pertencia a outro dono? Não, irmãos. A lei hebraica, a lei rabínica, dizia que se um homem encontrasse dinheiros, riquezas perdidos, seriam seus. Obviamente, este tesouro não pertencia ao dono do campo, pois ele teria escavado e tirado antes de vender a terra. Concorda comigo? Sem dúvida, teria pertencido a um antigo dono do campo que já estava morto.
Poderia ter ficado ali por várias e várias gerações, até que fosse descoberto. O homem que o descobriu tinha o direito, então, de ficar com ele. Na verdade, as atitudes desse homem comprovam a sua honestidade. Então não é falta de ética. Ele não agiu ali com malandragem. Ele poderia ter simplesmente carregado o tesouro. Qualquer um teria feito isso. Ou poderia ter tirado um pouquinho do tesouro, só o suficiente para comprar o campo. Em vez disso, vendeu tudo o que tinha e comprou todo o campo. Já que ele achou, correto? Este tesouro, ele poderia já subtrair uma pequena parte, levar consigo. Mas não, ele encontrou, vendeu tudo o que tinha para se apropriar inteiramente dele. Ele vendeu, ele adquiriu, de modo que ninguém poderia acusá-lo de haver obtido o tesouro inescrupulosamente. E entramos na segunda parábola, que traz o mesmo sentido, que traz o mesmo ensinamento, que fala do reino dos céus, que é a parábola da pérola e o seu grande valor. Verso 45 e verso 46. Outros sim, percebam a conexão que Jesus abre com este termo, outros sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. A parábola dessa pérola de grande valor, em pouco se difere do tesouro escondido. Aqui nos deparamos com um mercador especializado em pérolas, um negociante, uma pessoa que trabalha com este material. Ao contrário do homem da parábola anterior, este não fez a sua descoberta por acidente. Este sabia o que estava fazendo. A sua vida consistia em uma longa busca pelas melhores pérolas da região. Até o dia em que encontrou a pérola que ele desejava, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Quando ele encontrou essa pérola, que ele sabia que era sem igual, o que ele fez? Provavelmente, irmãos, ele vendeu todas as outras pérolas, tudo quanto que ele tinha, para ficar com essa única pérola. As pérolas eram as gemas mais caras, e os ricos adquiriram-as como investimento. O Talmud, que é o apanhado de regras religiosas dos judeus, de vivência ética, moral, eles colocam as pérolas como algo que tem um valor incalculável. Até mesmo os egípcios chegavam a adorá-las. E a Bíblia tem diversas passagens que destacam o valor da pérola. O primeiro é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, vai passar aqui, onde as mulheres exibiam a sua riqueza, adornando os seus cabelos com pérolas. Também em Mateus 7, verso 6, no Sermão do Monte, Jesus compara o Evangelho aos ensinos como pérolas, estabelecendo um contraste entre o inferior, o mais inferior dos animais, que é os porcos, a uma joia de maior valor. Em Apocalipse, na visão do apóstolo João, no capítulo 21, verso 21, ele diz que a profecia, através dessa profecia, ressalta o valor das pérolas. Os portões eram como pérolas, olha lá, as 12 portas eram 12 pérolas. Irmãos, o que ele encontrou era algo de muitíssimo valor. Esse mercador, ele era um perito, vivia de comprar e vender boas pérolas. Mas uma só pérola, valiosíssima, a melhor que ele já tinha visto, fez brotar em seu coração uma tal paixão, uma força, que fez ele se dispor a abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo quanto ele tinha, de todos os seus bens, para quê? Para poder possuir.
queridos, se diz respeito à salvação, se diz respeito ao reino, se diz respeito a um pecador encontrando algo de valor em Cristo. Ao narrar essas parábolas, o Senhor arrasou algumas pressuposições da mente dos seus ouvintes judeus. Ele desconstruiu muitas coisas, paradigmas. Eles criam, os judeus, que estavam destinados a ganhar a entrada no reino de Deus. Através do quê? De uma linhagem hereditária. Lembre-se de João Batista? Dessas pedras, Deus faz descendentes de Abraão. Da mesma maneira como haviam se tornado membros das tribos e também cidadãos desta nação. Eles achavam que as coisas espirituais vinham como consequência por eles serem judeus. Mas não é assim, irmãos. Essas parábolas os exortavam e a não contar com o reino dos céus como algo já assegurado. Eles batiam no peito e falavam: eu sou descendente de Abraão, eu sou salvo. E Jesus Cristo está destruindo este conceito. Ninguém entra no céu automaticamente, irmãos. A afirmação básica de ambas as parábolas é que o reino dos céus se destina tão somente àqueles que reconhecem o seu valor imensurável e então têm a disposição de sacrificar tudo quanto possui para adquiri-lo. Nossa, André, está muito obras isso aí, não está não? Calma que você vai entender. De nada adianta aninhar-se, esconder-se à sombra ou ser tocado pela influência do reino. É preciso que se abrace o reino com inteireza de coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Será que não é isso que o homem que encontrou o tesouro, ou como que o negociante de pérolas, será que não foi isso que ele encontrou? Uma força que veio no coração, que o fez, que mudou a disposição. A preciosidade do reino dos céus, meus irmãos, é inigualável. Vida eterna, bênção sem fins. É incorruptível, é imaculada, é inalterável, infinita. Seu valor excede muito um dos tesouros mais ricos deste mundo. Você que é crente, meu? Você que é crente, já parou para pensar? Trabalho. Para quê? Mas eu quero um bom carro. Eu quero uma boa casa. Eu quero uma boa faculdade. Nada contra esses planos e objetivos. Mas a questão é, será que isso não toma nem sequer uma parcelinha das suas vontades e do seu coração? Que se sobreponham à vontade que esteja no reino? Se sim, cuidado. Não existe espaço para divisão dentro de um coração que serve a Deus. Jesus Cristo não negocia princípios nem valores. Ele sabe quanto que vale esse preço incalculável, infinito, imaculado, infinito, inalterável. Por isso que ele não negocia. Tal como um tesouro oculto no campo, multidões passavam por ela. Multidões. Sem jamais notarem a sua presença. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Reconhece que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.
Este versículo vem depois, preste atenção, ele vem depois de uma situação tirada do profeta Isaías. Abra para a gente, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Veja se isso aqui não representa um tesouro enterrado. Olha só. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora, quando você é comunicado pelo Espírito Santo sobre o valor destas coisas preparadas por Deus para aqueles que Ele ama, o que vai mudar na sua vida? Se você fala que nada, porque eu vejo muitos crentes falando, eu tenho Jesus Cristo, mas o meu coração vive voltado para o meu carro, para a minha casa, para a minha faculdade, para o meu trabalho. A pergunta que você tem que se fazer é, será mesmo que o Espírito Santo, porque como lemos aqui, é Ele que nos comunica, é Ele que abre o nosso entendimento para entender o valor incalculável, inestimável do reino de Deus. Será que Ele te comunicou isso? Será que você entendeu? Será que você está disposto hoje a abandonar tudo por causa de Cristo? Abandonar casamento, abandonar mulher, abandonar o que seja para seguir a Cristo? Só pode responder sim aqueles que entenderam o valor imensurável, incalculável, inestimável do reino de Deus. Senão, você ainda precisa entender. O Espírito precisa comunicar isso ao seu coração. Se essas coisas são loucuras para a sabedoria humana, se estão ocultas à vista humana, como lemos aqui no texto, se não são ouvidas pelo ouvido humano, se são estranhas ao coração humano, como alguém pode perceber essa realidade? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Como é que eu posso encontrar o tesouro? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Será que Ele conhece o amor que Ele tem pelos eleitos? Aqui, meus irmãos, já cai a doutrina do universalismo, que todos estão aptos a serem aceitos por Deus. Somente entendem e recebem e reconhecem isso aqueles a qual Deus revelou por meio do Espírito Santo de Deus. Parte oriunda da Trindade. Isso não vem de vós. Isso vem dele. Você só pode entender, encontrar o tesouro, ou seja, salvação para a sua alma, se Deus comunicar isso, que fique claro, pelo Espírito Santo. E o que vai gerar? O que vai ocasionar na sua vida? Você vai vender tudo. Vocês percebem que antes parecia que estava soando como obras, mas agora entendemos que isso é uma disposição, uma reação do esclarecimento da revelação. Deus abre os corações para que compreendam o valor inimaginável do tesouro de riquezas e bênçãos no seu reino, não aqui, no seu reino. Os que uma vez enxergam o valor do reino, desistem alegremente, com um sorriso no rosto. Sai da tua casa. Brown, sai. Mas eu amo. Sai. Um sorriso no rosto. Por quê? Porque sabe o que está prometido a ele. Nem se compara com as coisas que estão aí. Então é com alegria. Observe que o homem que achou o tesouro vendeu tudo o que tinha, movido pela pura
Alegria. Alegria. Isso aqui explica a alegria que o cristão verdadeiro tem de vir à casa de Deus, aonde ele encontra um momento disponível para ser grato, para cultuar a Deus. Por quê? Isso tudo é reflexo, meu irmão, da alegria de entender, de reconhecer o valor inestimável do que Deus prometeu para ele. Agora, eu quero que você me explique por que a pessoa fica apática. Você tem que ligar 10 vezes para vir para a igreja. Te pergunto, será que entendeu o valor inestimável do reino dos céus? Será que o Espírito Santo comunicou isso? Qual é a disposição, eu te pergunto que fique claro essa noite, qual é a disposição do coração de um verdadeiro salvo? Qual que é? Considerando suas riquezas recém-achadas, o sacrifício de tudo que tinha, nada era. Assim é um verdadeiro salvo. A renúncia de todas as suas posses era um preço pago com alegria, em troca de uma riqueza ainda maior. Assim é com a salvação. Para a mente não regenerada, a ideia de submeter tudo a Jesus é ridícula. O não salvo, o não regenerado, ele jamais vai abdicar dos seus bens, daquilo que te traz conforto, das suas viagens. Meus irmãos, eu sofri muito com servos de Deus, que entre fazer uma viagem, a única do ano, e ele permanecer servindo a Deus, a alegria do seu coração, era nem questionável. A viagem já vinha, já estava comprada, ó. Isso é só um dos exemplos. O que move o seu coração? A sua alegria. Lembra da introdução? Você acorda todos os dias motivado. O que tira você da cama? Qual é aquilo? A força. A libertação gloriosa do pecado, irmãos. E tudo isso que eu estou falando é pecado. É servir os senhores. É pecado. É idolatria. Mas quando acontece essa libertação deste pecado, e as bênçãos infinitas da vida eterna sobrejugam o custo da submissão à autoridade divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo explica muito bem isso para nós. Ele ilustra isso em Filipenses 3, no verso 7 e verso 8, de uma forma excelente, como que de alguém que compreendeu a alegria de desistir de tudo em troca de um ganho maior. Paulo encontrou o tesouro. Paulo achou a pedra. Quer ver como ele externaliza isso com palavras? Lê comigo. Mas o que para mim era lucro, nossa, uma boa faculdade, meus estudos, a minha viagem, que se lasque a igreja. Não estou nem aí. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. O homem que teve que descer de um cesto para não ser morto. O que ele tinha
dia. Já foi dormir, irmãos, sabendo que tem alguém no seu cangote querendo te matar? Você acha que dá para dormir? Você dorme com o olho e o outro fica aberto. Por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Ele olhava para trás, ele colocou a mão na arada e ficava: nossa, mas eu tinha uma casa boa. Nossa, mas eu tinha uma vida mais tranquila. Tudo isso para ele é esterco. Esterco. Sabe por quê? Porque ele conheceu e ele compara com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Você conhece isso, meu irmão? A suprema grandeza do conhecimento. O Espírito te comunicou isso? Está disposto hoje a abandonar tudo pela causa de Cristo e considerar tudo como esterco? Minha esposa está aqui. Eu não falo isso por vanglória. Mas pergunte a ela: se entre ela e Cristo, quem que fica em casa? Eu sei que Cristo sabe de todas as coisas. Mas entre ela e Jesus, entre ela e as coisas que Cristo lhe colocou para fazer, quem vem primeiro? Eu pergunto a vocês: quem vem primeiro? Para casar, filho. Quem vem primeiro? Esse homem está comprando um tesouro. Esse que nos escreve, apóstolo Paulo. Ele venderá tudo o que tem para poder consegui-lo. Sua herança, sua autojustiça, seu dinheiro, sua educação e todas as suas posses mais preciosas não têm valor algum comparadas às riquezas que irá obter. Ele se alegra em desistir de tudo pelo reino. A fé salvadora é assim. Quantas pessoas, amada esposa, quantas pessoas falam: mas vai viver do quê? Vai trabalhar com o quê? Que loucura é essa? E ainda ficam perguntando por entre os corredores: o que ele está fazendo da vida? O Deus que nos chama, irmãos, é poderoso o suficiente para nos sustentar. Olhe para as aves do campo. Será que o nosso Deus é um Deus negligente? Um Deus que não tem poder? Um Deus nécio? Um Deus... É esse Deus. Então, meu irmão, se Ele te chamou para algo, se Ele te levantou para algo, você tem certeza que isso vem da parte de Deus, não negocie mais valores. O único valor que você tem que entrar na sua balança é o valor do reino de Deus, do supremo conhecimento de Cristo Jesus. É só isso. Só isso que importa para a sua vida. Só isso. E entramos no custo real da salvação. Mas André, não é pela graça? Será que precisamos literalmente vender tudo e fazer um voto de pobreza para podermos ser salvos? Não é isso que eu estou falando. Essas parábolas também não nos ensinam que os pecadores têm de livrar-se de todos os pecados antes de vir a Cristo. Ensinam sim que a fé salvadora não se apega a privilégio nenhum. Tente distinguir, separar essas duas coisas, porque pecado sempre irá nos acompanhar, mas um verdadeiro salvo não mede esforços para se livrar dele. É diferente de você abandonar, conseguir se livrar de todos eles. Eu diria que é até impossível, enquanto você permanecer nessa casca, neste corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, também referido aqui, se queixava diversas vezes: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo? Por quê? Você imagina, olha só, meu irmão, pense comigo agora.
O apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, já leram isso? Que viu coisas que ao homem não é cabível ser falado, que conhecia este valor inestimável de uma maneira primorosa, perto, ele conhecia de perto, e ao mesmo tempo vivia neste corpo pecaminoso, reclamando que eu digo se queixando do espinho na carne. Como é que vivia? Será que ele desejava a morte? Pensa comigo. Ele olhando para aquilo que estava reservado. Aí ele olhava para o que ele era. Qual era o pensamento? Por isso que ele considerava tudo aquilo. Por isso que ele não via esforço, não via. Sabia que esse corpo era temporário e era um local ruim de se estar quando se comparado com aquilo que está reservado. Crente que tem medo de morrer. Crente verdadeiro. Que foi comunicado o supremo conhecimento de Cristo Jesus. Tem medo de coronavírus? Estou falando para você arrancar a máscara e sair aí que nem um doido por aí, não. Não é isso que eu estou falando. Mas tem medo. Ser liberto deste corpo, meu irmão, é prêmio. A morte é a anfitriã que te pega no colo e te entrega para Cristo. Isso eu falo para um crente verdadeiro. Esses igual o apóstolo Paulo. Na verdade, a vida eterna é um dom gratuito, sabemos disso. Romanos 6, 23. A salvação não pode ser alcançada através de obras, sabemos disso. Então não é o fato de você vender tudo, de você abdicar-se de tudo que você vai ser salvo. Não é isto. Eu estou falando de uma disposição gerada pelo próprio Espírito Santo. Mas isso não significa que não haja, meus irmãos. Não significa que não haja um custo no que toca ao impacto da salvação sobre a sua vida. A vida do pecador. É difícil este paradoxo, porque são duas coisas que parecem, mas é obras, mas é graça, como é que eu fico? É simples você raciocinar e entender isso. Você tem que pensar, Cristo morreu no meu lugar. Cristo, Ele cumpriu todas as exigências de Deus por mim, sendo que você é um filho de Deus. Então, o que isto tem que gerar na minha vida? Ou não tem nada? É um fato isolado, é um fato que Cristo consumou isoladamente, e isso não tem efeito sobre mim. O efeito é perdão dos pecados, André. Estou falando na prática. Ser luz do mundo, ser novo convertido. Qual que é a eficácia? Lembre dessa palavra. A eficácia da expiação em Cristo nas nossas vidas. Ou não tem? Porque muitos têm agido como um fato isolado, como um conto, como uma história. Jesus morreu, você acredita? Acredito, você é salvo, fala, você é salvo. E exclui toda a eficácia, o efeito. Meu irmão, você tem câncer. Você tem câncer. E o médico vai falar, quimioterapia, radioterapia. E começa. Cai cabelo. Mas ele te apresentou um remédio. Ele te apresentou uma possível cura. No caso do câncer, estou falando que Cristo é uma possível cura. Você vai, se submete a este remédio. Qual que é o efeito deste remédio no seu corpo? Você como pecador, que recebeu Cristo, foi atraído até Cristo pelo próprio Deus, qual é a eficácia disso na sua vida? Você era doente, você era morto em seus delitos e pecados. Você diz que se encontrou com Cristo. E esse encontro causou o que na sua vida? Gerou o que na sua vida? Uma das coisas está dita aqui por ele mesmo: vende tudo, abandona tudo, nega a si mesmo, toma a sua cruz e vai atrás dele. É grato, é alegre, tem a paz que excede todo mundo.
Sabe por que a paz que excede todo entendimento? É só você, agora é simples você entender esse versículo. O que pode te atribular aqui nesta vida? Sendo que o Espírito Santo te comunicou algo. Que se algo te acontecer aqui, você já estará lá. O que pode tirar a sua paz? O supremo conhecimento de Cristo Jesus é o que te dá a paz. Está entendendo? Jesus exige, conforme essas palavras, meus irmãos, uma renúncia completa. Todos os laços, possessões terrenas, que possam competir com o supremo controle de Deus sobre as suas vidas devem ser deixados de lado. O apego íntimo da alma a essas coisas, como se fossem o seu bem mais valioso, tem de ser destruído, a fim de que o Senhor tome o lugar que lhes pertenceu até então. Mateus 10, 39, perder para ganhar. Olha só como esse ensino ele é essencial nos evangelhos de Jesus. Olha só, quem acha sua vida, aprenderá. Que vida que ele está falando? Achar que vida? É o apóstolo Paulo nos falando. E quem perde a sua vida por minha causa, me encontrará. Ele diz a mesma coisa em Mateus 16, verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Tesouro. E ainda em Lucas, capítulo 14, do verso 25 ao 35, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: olha, vamos lá. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus... Eu estou falando besteira então? Eu estou falando da minha esposa? Estou falando besteira? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, sua tia, sua nora, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se isso aqui está em primeiro lugar no seu coração e acima de Cristo, você não é salvo. Você não é salvo. Abraão, pega seu filho, sacrifique ele a mim. Tem gente que não entrega nem um cachorro, nem um gato. Quem dirá o filho? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, olha só, este versículo é utilizado para o preço do discipulado, para ser um seguidor, para que as pessoas entendam. Lembra-se que no primeiro verso que eu li estava falando para os discípulos e para uma multidão. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Temos um engenheiro aqui. Dá para começar uma obra sem areia, sem cimento, sem tijolo? É isso que ele está falando aqui. Antes de você falar, eu sou de Jesus, o que você tem que calcular primeiro? O que você tem que falar? Ver primeiro, entender primeiro. Pode passar. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele. Rirão. Será que tem um teor escatológico isso aqui? No dia do grande juízo? Aquele crente passando por vergonha? Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Por quê? Não calculou. Acha que apenas acreditar numa meia dúzia de apanhados bíblicos e está tudo resolvido. Até aqui ele fala um outro exemplo da guerra, que combatente que vai, que general que vai à guerra, e não calcula os números de homens que tem. É a mesma situação que ele está ilustrando. É óbvio que o recém-convertido, ele não compreende completamente todas as implicações do senhorio de Jesus, quando ele se converte. Porém, meus irmãos, preste atenção, o verdadeiro crente tem a disposição
para submeter-se. Um novo convertido, um iniciante na fé, muitas coisas ainda são nebulosas para ele. Talvez ele não entenda, mas pergunta se ele está disposto a obedecer. Olha, você pode fazer isso? Beleza. Ele vai. Ele se submete ao senhorio de Jesus Cristo. É isso que distingue a fé genuína de uma falsa profissão de fé. É a disposição do coração. A verdadeira fé é uma obediência humilde e submissa. À medida que se desenvolve o entendimento espiritual, essa obediência se aprofunda. O crente verdadeiro demonstra avidez por agradar a Jesus. Você pergunta para ele: o que você quer? Tem um vídeo que eu vou mandar para os irmãos, do Paul Walsh. Desculpa, mandei para o meu amigo aqui, meu irmão Vitor. Eu não sei, pastor, veio um jovem, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu realmente vou morar no céu. E o Paul Walsh diz para ele: você conhece as casas de prostituição, as baladas desta cidade, os lugares mais imundos? Sim, mas o que isso tem a ver? Você conhece ou não conhece? Conheço. Então hoje você vai se deleitar em todas elas. Paul Walsh diz. E ele fala: o jovem, eu não consigo porque eu temo ao meu Deus e eu quero agradar o meu Senhor Jesus. Eu não consigo. Quer saber se você é salvo? Analise o teu coração. Onde que ele está? O que é seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? É simples. As pessoas que são crentes e leem a palavra, não deveriam ter dúvidas se é salvo ou não. É só analisar biblicamente, racionalmente, o que é que te move, o que te faz levantar todos os dias para mim. Moisés calculou esse custo. As Escrituras nos dizem que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão, ele abandonou riquezas fantásticas do mundo para sofrer o amor a Cristo. E ele era da linhagem real. Hebreus 11, verso 26, veja só. Olha só, Hebreus 11, 26. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Por que Moisés, então, recebeu toda aquela incumbência, guiar aquele povo rebelde? Por que ele acordava todos os dias? O que movia Moisés? O amor a Cristo. Aos egípcios da corte de Faraó, imaginem a cena, deve ter parecido que ele trocou as riquezas pela desgraça. Moisés, você é louco? Você vai abandonar aqui todos os nossos manjares, toda a nossa comida, a nossa riqueza, o seu poder, para ir para o deserto? Passar fome, frio, calor? O que você vai fazer lá? Contudo, Moisés sabia que estava em verdade, trocando o Egito por uma recompensa celestial. Ele abandonou incríveis riquezas sem pensar duas vezes, porque compreendeu o valor incalculável do reino dos céus. Era esse tipo de submissão totalmente incondicional que o nosso Senhor Jesus apresenta e busca. Não adianta você dizer que é convertido, sendo que você não tem uma obediência incondicional. Incondicional. Uma completa substituição do ego. Por quem? Pelo amor a Cristo. Esta é a única atitude que poderá abrir as portas do reino.
vista pelos olhos deste mundo, trata-se do maior preço que alguém poderia pagar. Porém, sob a perspectiva do reino, na verdade não é sacrifício algum. Isso é obediência, submissão ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a explicação das duas parábolas. E que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração. E que você ore comigo agora no final, pedindo para que cada vez mais a submissão, reconhecer este reino, se torne cada vez mais real, presente na sua vida. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas suas exortações e pelo pleno conhecimento das Escrituras quanto ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo que o Senhor nos concede. Que isto mude o nosso viver, mude as nossas prioridades, as nossas vontades, e que todos os dias, ao acordarmos, possamos enxergar o porquê estamos acordando. Render ao Senhor toda a honra e toda a glória em nossas vidas. Buscar a santificação em submissão a Cristo. É isso que desejamos para esta igreja, para o povo desta igreja, Senhor Deus, para os teus eleitos, para os teus filhos. Faça isso em nós. E que as palavras do Senhor Jesus Cristo sejam gravadas em nossos corações. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana. E sexta-feira estamos aqui para a oração.